Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, de física. Iremos começar o nosso assunto de termologia e essa primeira aula nós vamos ver conceitos de calor e temperatura. Então nós vamos, como nós estudamos aí, aliás, como nós vimos nas aulas anteriores, nós vamos ver alguns fenômenos, dentre eles calor e temperatura, como diferenciar essas duas grandezas é muito importante também. Então, vamos começar mais essa aula. Bom, nós vamos começar a aula com o conceito de temperatura, Bom, o que é temperatura para vocês? Quando se fala em temperatura, o que vem na mente de vocês? Bom, primeiramente, só queria dar uma observação de que quando a gente fala em temperatura, sempre vai aparecer aí um parâmetro, Que parâmetro é esse? É um parâmetro muito importante, capaz de definir aí o estado físico de um sistema estudado. Então, esse parâmetro é justamente a temperatura. E o que é a temperatura? Bom, a temperatura, nada mais é do que a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Então, se você tem aí um sistema, tem um objeto, e você quer, para você caracterizar o estado físico dele, se ele está no estado sólido, líquido, gasoso, você vai ter que definir a temperatura, desse sistema. Então, de um determinado corpo também, quando você tem aí um objeto, você quer saber a temperatura, Então, a temperatura, o conceito de temperatura é muito importante. Bom, é bem comum, a gente lembrar, que o estado térmico de um corpo, ou seja, a temperatura, que quando a gente vai avaliar o estado de temperatura de um corpo, de alguém, pela sensação térmica de quente ou frio que nós temos em tocar, algo, a gente consegue dizer se a pessoa está frio ou está quente, mas a gente não sabe com certeza. Então, a nossa sensação térmica, como nós vamos ver aí, essa sensação, ela não é totalmente confiável, Então, para a gente medir a temperatura de um corpo, a gente vai precisar de uma coisa mais precisa. Então, essa sensação que a gente tem ao tocar, um determinado objeto, ou até o nosso corpo mesmo, quando a gente sente meio febril, essa sensação aí, nós vamos chamar ela de sensação térmica, E o que é essa sensação térmica? Bom, a sensação térmica é a forma como nossos sentidos, eles percebem aí a temperatura do ar, o que pode definir a temperatura e que pode definir a temperatura real. Quando você está com febre, quando já falou, quando a criança está com febre, por acaso, a gente pega e tem a mania de colocar a mão na testa, no pescoço daquela pessoa para medir, em tese medir a temperatura de uma pessoa. Mas não é totalmente aconselhável, Não é totalmente confiável você se basear por essa medida de temperatura, porque nós não sabemos o certo que temperatura é essa, sendo que o nosso corpo também, nós estamos sujeitos a uma determinada temperatura. Então, essa sensação térmica, como o próprio nome já diz, é só uma sensação que nós temos. Então, para explicar melhor aqui o que é sensação térmica, nós temos aqui um quadrinho do Calvin, onde ele diz o seguinte, ele fala: eu estou congelando,
por que vocês deixam essa casa ficar tão fria? Mexe no termostato e acende a lareira. Aí ele dizendo para o pai dele. Bom, e o pai dele diz o seguinte, ele fala, eu tenho uma ideia melhor, venha cá, vai lá fora, vai lá para fora. E ele diz, por quê? O que tem lá fora? Daqui a uns minutos você pode entrar, aí a casa vai parecer quente e agradável. Aí ele grita, eu vou contar isso para os jornais, pai. Então, bom, analisando aqui essa tirinha, né? Por que o pai dele disse que era para ele ir lá para fora, né? Para resolver o problema dele. Então, será que é porque ele queria expulsar o filho dele de casa? Não, né, gente? Então, essa tirinha está relacionada diretamente a conceito de sensação térmica. Bom, primeiramente, né, o Calvin diz aí que a casa está fria, né? Está muito fria. Então, ele usa essa expressão, frio. Então, são dois termos que a gente usa, quente e frio, né? Mas esses dois conceitos, nós vamos ver que ele é relativo. Quente e frio é relativo. Algo está quente, quente em relação a quê? Algo está frio, frio em relação a quê? Então, o que ele fala? Ele tem uma ideia, vai lá para fora. Aí ele fala por quê? Então, ele fala para ele ir para fora porque certamente, né, lá fora na casa deve estar com uma temperatura bem mais elevada do que a temperatura de dentro de casa. Ou seja, se ele está tendo a sensação térmica de que dentro de casa está frio, né? Certamente quando ele sair para fora, né, de casa, ficar um tempo fora da casa, quando ele voltar para dentro de casa, certamente a casa, o ambiente para ele vai parecer bem mais agradável, né? Vai parecer bem, vamos dizer assim, vai parecer mais quente, né? Então, essa foi a maneira que o pai dele usou para que ele visse que a casa não estava tão fria assim. Então, certamente o pai dele devia saber um pouco, né, de sensação térmica, termologia, né? Por isso que é importante a gente saber esses conceitos no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, quando você vai para um ambiente mais... vamos dar o exemplo do Brasil. Bom, em relação ao Brasil, a região sul, ela é bem mais fria, não é? Do que a região nordeste. A região nordeste, a gente sabe que tem uma temperatura bem mais elevada. Já a região ali, né, do centro-oeste, né, ali São Paulo, por ali, é um meio termo. Então, supondo que você esteja no sul, aliás, você tem duas pessoas, uma que vem do sul e uma que vem do nordeste. Com certeza, a que vem do sul para São Paulo vai ter uma sensação térmica de que São Paulo, né, é mais quente, né, tem uma temperatura mais elevada, vai sentir essa diferença de temperatura. Porém, uma pessoa que vem do Nordeste para São Paulo, que vai do Nordeste para São Paulo, né, vai ter uma sensação térmica de que a região é mais fria, né? Por quê? Porque ela estava acostumada com aquela sensação térmica do Nordeste, né? Que é bem mais quente, né? Vocês sabem disso. Então, essa é o conceito mais ou menos não sei se vocês entenderam, de sensação térmica, né? Outro exemplo que nós podemos usar também, vocês podem até fazer em casa, na casa de vocês, pegar, né, 3 bacias, uma com água morna, né, pode ser a temperatura um pouco mais elevada, uma com água gelada e uma com água a temperatura ambiente. Bom,
você ao colocar uma mão, né, na água que está mais quente, digamos assim, e na outra que está mais gelada, quando você retirar, né, as mãos dessa água quente, da água gelada, da água fria no caso, e colocar as duas na bacia que está a temperatura ambiente, você vai perceber, né, você vai ter a sensação térmica, ou seja, a mão que você estava na água fria, com certeza vai parecer que a água está mais quente. E já na mão que você estava na água gelada, vai parecer que ela está mais... na água que você estava com a mão gelada, vai parecer que ela tá mais quente. Já na água que você estava com a mão quente, vai parecer que ela está mais fria, né? A água do meio. Então, você vai perceber aí essa diferença de temperatura. Então, fica como lição de casa para vocês, né? Fazerem esse experimento, né? E eu vou até deixar aqui como atividade para vocês fazerem um pequeno relato, né, da experiência que vocês fizeram, né? Então, essa é a atividade de vocês. Bom, nós falamos aí de temperatura, mas e o calor, né? O que é calor? Bom, lembrando aí que a temperatura, né, ela está ligada à energia térmica, a energia térmica, aliás, que está ligada à energia cinética da partícula, né? Vocês vão ver mais à frente que quanto mais agitada as partículas as moléculas de um determinado material, maior vai ser a sua temperatura. Então, essa temperatura está ligada com a energia cinética das partículas. Bom, nós temos o calor, né? O que é calor? Né? O calor é a energia em trânsito que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? Então, essa energia, nunca o contrário, nunca a energia de um corpo com menor temperatura vai para uma de maior temperatura. É sempre o de maior temperatura que vai para um corpo de menor temperatura. E aqui nós temos essa imagem de um gelo derretendo, né? O que é isso? Nós temos aí, se nós colocarmos, por exemplo, tirarmos uma pedra de gelo do congelador, né? E deixarmos ele um tempo em cima de uma mesa, de uma pia, né? Seja o que for, com o passar do tempo, você vai ver que aquela pedra de gelo está se desmanchando, tem se desmanchado. Você vai ver lá só a água. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gelo, ele cedeu calor, né? Aliás, ele perdeu energia. Aliás, ele ganhou. Bom, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ambiente, né, que está a uma temperatura mais elevada do que o gelo, cedeu energia para esse gelo. E o que aconteceu? Ele foi, né, entrando aí, mudando de estado, do estado sólido para o estado líquido. Então, ele foi perdendo a temperatura. Nós vimos aí que a temperatura, né, define aí o estado de um corpo. Então, como a temperatura, né, desse gelo foi aumentando, então ele mudou de estado físico. Bom, e aqui nós temos um exercício, né, só para fixar melhor aí o conteúdo. Esse exercício diz o seguinte: o calor é definido como uma energia térmica que flui de um corpo. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se devem alternativa, nós temos a temperatura do corpo serem iguais. Será que é isso? Temos aqui a temperatura do corpo serem diferentes. Bom, os corpos estarem à mesma temperatura, os corpos estarem muito frios ou nenhuma das alternativas. Bom, então a gente acabou de ver o conceito de calor. E o calor, ele é energia em trânsito que vai de um corpo de
maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, quando esses dois corpos entram em contato, né, esse fluxo aí, né, de energia, ele se deve inicialmente à letra B, ó, letra B. Temperatura dos corpos serem diferentes, ou seja, uma é mais elevada e a outra é mais baixa. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui.